Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch Shem kivod malto leolam vaed. Bendito és tu, Senhor, meu Deus, Rei do Universo. Bendito e maravilhoso, glorioso é o teu reino, de eternidade a eternidade. Amém. Vamos falar da face alegre de Deus. Quantos aqui acham que Deus precisa de você para alguma coisa? Você acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Seja sincero. Quem acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Ninguém acha? Olha para aqui. Tudo aqui que foi construído pelo homem. Tudo tem um objetivo, tem uma função. A cadeira que você está sentada foi construída com um objetivo. Esse microfone tem um objetivo. Quem fez com um objetivo. Você nunca viu alguém que é inventor, está construindo alguma coisa, você perguntar, o que você está fazendo? Fala, não sei, eu vou ver no final o que é que vai dar. Não existe. Você constrói algo com um objetivo. Quando Deus criou você, Ele criou com um objetivo. Quando Deus criou cada um de nós, Ele criou com um objetivo. E Ele precisa de você. Cada um de nós somos úteis ao Deus. E Ele não criou você por acaso. Está criando essa pessoa para quê? Não sei, deu vontade. Não existe. Deus precisa de você. Deus precisa de você para chamá-lo de rei, para chamá-lo de meu Senhor. Deus precisa de você para chamá-lo de meu Deus. Deus precisa de você para praticar a justiça. Deus precisa de você para mudar o mundo, para ser luz. Deus não fez você por acaso. Ele fez com um objetivo. Nós não fazemos nada por acaso, imagina Deus. Faz com um objetivo. Ele precisa de você. Vamos falar de um tema interessante que você já viu na Bíblia, mas vamos ter uma visão diferenciada. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O nosso Deus é um Deus de alegria. Não há tristeza em Deus. Pode passar, irmão. Próximo. A melhor maneira de manifestar a alegria é fazendo festa. Quem faz festa é porque está alegre. A pessoa que está triste vai comemorar o quê? Nada. Mas quem tem alegria, festeja, comemora, faz festa. Então o Deus da alegria estabelece o quê? As suas festas. Então é um Deus que faz festas. Nós temos aqui 2 textos. Não precisa falar que em cima está em hebraico, e embaixo também, não precisa falar que está em português, mas eu já falei. Eu vou ler em português, depois eu vou ler em hebraico. Quero chamar a atenção dessas 2 palavras que eu deixei em vermelho, para ficar mais fácil para os irmãos. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e seja para ele sinais e para estações e para dias e anos. O texto hebraico fala praticamente a mesma coisa, mas muda numa frase, numa palavra. Vaiomer Eloheinu Yehi Meorot Berkia Hashamai Levaredil Bidel Hayon Oben Halayla Vaiohu Le Moadim o Shani. O que muda, irmãos? A palavra em vermelho é Moadim. Moadim é festa. Festa fixa, festa estabelecida. A tradução embaixo colocou estações. Criou Deus todos os sinais no firmamento para estabelecer as suas festas. Mas alguém que traduziu achou que seria melhor estações e botou estações, mas o texto é festas.
festas fixas. Agora em Levítico, veja só, fala aos filhos de Israel e diz: as festas fixas do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas festas. A mesma palavra Moadim, aqui já não colocou mais estações, colocou festas. Por que mudou? Se em cima é Moadim, embaixo é Moadim, por que aqui em cima é estações e embaixo é festas? A intenção do tradutor, talvez ele não entendeu bem e achou que festas no início não ficaria bem. Então, a gente perde um pouco da essência quando faz a tradução e o dedo do tradutor altera um pouco. Mas Deus criou os sinais nos céus para estabelecer as suas festas. Moadim, festas. Próximo, irmão. As festas são vistas como um tempo sagrado, Moadim, para anunciar as ações de Deus, o arrependimento, o plano de salvação, apontando para a vinda do Messias e o seu reino futuro. As festas são um meio de manter viva a memória da história e da identidade do povo de Deus, preservando os eventos e princípios que Deus estabeleceu. Para os cristãos, as festas são um convite a se unir às raízes de Israel e a praticarem as bênçãos divinas, compreendendo a identidade de Deus com o seu povo. Em suma, as festas bíblicas são a forma pela qual Deus estabeleceu para que os crentes entendam a sua vontade, celebrem a sua criação e preparem para o futuro, unindo o povo de Deus à sua história e ao seu plano de salvação. Eu não tenho a menor intenção aqui de dizer ou discutir se a igreja deve ou não cumprir festa, não viver festa, guardar, não guardar. A minha intenção não é essa. É simplesmente mostrar o que está escrito na Bíblia e como um projeto de Deus, como está escrito ali. Um futuro, um plano de salvação. Pode passar o próximo, irmão. Disse mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse é um versículo proibido para quem tem colesterol alto e diabetes. Não pode ler. Brincadeira, ele está falando de alegria da vida. O povo estava triste, chorando, porque Esdras, quando o povo voltou da escravidão do período de Babilônia, e eles não conheciam mais a palavra de Deus, e Esdras começou a ensinar, eles choravam, lamentavam e diziam como nós estamos distantes do que Deus quer. Então Neemias fala: não, vão se divertir, calma, vão comer, vão beber, vivam, sejam alegres. E depois: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um salmo de Davi. Esse salmo ele é real, porque cada festa é uma subida a Jerusalém. E toda vez que tem uma festa que você tem que ir a Jerusalém, toda a nação movimenta e todas as famílias sobem em Jerusalém como uma procissão, caminhada, carro de boi, cantando, louvando, instrumento durante a viagem, gente de longe, gente de mais próximo. Então é um período muito alegre, as pessoas subindo, por isso que é chamado festa de andar, de degraus, né, de subida. Eles estão subindo a Jerusalém. Então é muita alegria, muita festa. Depois Davi diz: faz-me a vereda da vida, na tua presença a fartura de quê? De alegria. A tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse é o salmista Davi, a alegria de servir ao Senhor. Próximo, irmão. Agora vamos mudar um pouquinho a história. O que é que tem nesse gráfico? Esse gráfico tem duas setas, uma na horizontal, uma na vertical.
A seta vertical fala do crescimento espiritual. A seta na horizontal fala do tempo e as festas que vão acontecendo a partir do tempo que vai passando, e a proporção que cada festa vai acontecendo, o seu nível espiritual vai crescendo. Na vida do cristão tem que ser assim. O crescimento da vida cristã nas festas bíblicas. Há um ponto zero. Abaixo do ponto zero está as trevas. Acima do ponto zero está a luz. Você antes estava no ponto zero, abaixo do ponto zero em trevas. Mas depois você passou acima do ponto zero e entrou no mundo de luz. Paulo fala, Pedro fala, o Senhor te chamou de um mundo de trevas para um mundo de luz, um reino de luz. Então as festas vão mostrar basicamente isso. Cada uma dessas festas nós vamos falar particularmente delas, de forma bem reduzida, porque nós somos limitados pelo tempo aqui. Então vamos falar da primeira. A primeira é a Páscoa, que saiu do ponto zero. Não está mais no ponto zero. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este é o mês que vos será o princípio dos meses. Este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias do mês, tomai cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Cada um pega um cordeirinho do seu rebanho, o mais bonito que você tem no rebanho. Para quem já criou um rebanho de cordeiro, de cabra, você escolheu o mais bonitinho que tem para matar, é dolorido. Nós já criamos, já sabemos como que é isso. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, tome um só cordeiro, seu vizinho, perto da casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Isso é o estabelecimento da festa de Páscoa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Tem uma referência que eu não quis pôr aí, vai tomar muito espaço. Mas João 53, 58 diz: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem nada a ver comigo. Se você não comer, não botar para dentro, o próprio Jesus está falando, não ingerir, não entronizar, não me entronizar, você não vai ter nada comigo. Está relacionado a esse texto. O próximo, irmão. Lá foi a instituição, e aqui a razão pela Páscoa. Guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, tomarão do sangue e poluão ambos nos umbrais, na verga da porta, nas casas que comerem. E naquela noite comerão carne assada, fogo com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Primeiro você tem que pegar o cordeiro, de acordo com a sua família. Se a sua família for pequena demais, 2 ou 3 pessoas, um cordeiro é muito. Então você chama seu vizinho. O que é isso? Isso é o evangelho, meu irmão. Você chama o seu vizinho para comer o cordeiro com você. O cordeiro é grande demais para você. Você acha que o cordeiro é suficiente só para você? Você acha que comer o cordeiro é só você que vai comer sozinho? Ou você pode chamar o seu vizinho, ou quantas pessoas você puder chamar para comer do seu cordeiro, porque o cordeiro ele é suficiente para todas as famílias da terra ao mesmo tempo. Então você não pode ser egoísta e querer comer o cordeiro sozinho. Foi isso que falou lá no primeiro slide. Chama o seu vizinho, coma o cordeiro com ele. Olha só. E nessa noite comerão carne assada no fogo com pães asmos, sem fermento. Por quê? Não deu tempo a assar os pães, não deu tempo a fermentar, mas o fermento também representa o pecado. Aqui está falando do povo de Israel saindo do Egito. Olha só, coma tudo do cordeiro, a cabeça com os pés, a fossura. Então você não pode deixar nada dele para trás. Do cordeiro de Deus você tem que comer tudo,
Você não pode falar que algo dele não serve para você. Tudo tem que ser útil, aproveitável, e você tem que comer tudo o que for do Cordeiro de Deus. Você sabe que nós estamos falando agora, não é de uma forma mais do Antigo, do Êxodo, nós estamos falando do Evangelho no Êxodo. Veja só, como que eu vou comer o Cordeiro? Nada deixa para trás. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Há uma emergência para você comer esse cordeiro. É apressado, tem pressa, coma. Coma hoje o cordeiro, você tem pressa. Coma hoje o cordeiro, não pode demorar, deixar para amanhã. Coma apressadamente, comereis. Cajado nos pés, cajado na mão, sapato nos pés, lombo cingido, que isso? Vestido, pronto. Aqui por uma razão específica. O povo vai sair fugido de madrugada, fugido de Faraó e vai andar pelo deserto. Mas também para nós, o que isso quer dizer? Quando você come o Cordeiro de Deus, você vai começar uma nova caminhada. Põe os seus sapatos nos pés, seus ombros cingidos, cajado na mão, porque você vai começar uma viagem nova. Você saiu de um mundo de trevas e entrou no mundo de luz. Você vai começar a andar numa nova estrada. Então, por isso você não pode comer o cordeiro de qualquer jeito. Tem que estar preparado para essa caminhada. E essa é a caminhada que nós vamos fazer. Essa é a Páscoa. Sem egoísmo, você e seu vizinho, seu próximo, coma tudo do cordeiro. Veja só. Depois que você saiu do mundo de trevas, entrou no mundo de luz, através do sangue do cordeiro, passou o sangue dele nos umbrais do seu coração. Agora você tem uma nova vida, está com sapatos no pé, calçado, começando essa viagem. Tem uma segunda festa, a dos pães ázimos, pão sem fermento. Hagamatizot, pães ázimos. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército da terra do Egito, pelo que guardeis há 7 dias a vossa geração por estatuto perpétuo. A Páscoa fala da liberdade. Você era escravo, mas agora é livre. Você era escravo no Egito, mundo das trevas e do pecado. Israel era escravo literalmente no Egito, mas saiu da escravidão para a liberdade. Você era escravo no mundo do pecado e era dominado pelo mundo do pecado na escravidão. Mas Deus te tirou do mundo da escravidão e agora você não é mais escravo do pecado. Você é livre. Por quê? Porque você comeu o cordeiro. Isso é a Páscoa. Então os pães ázimos, você agora vai deixando o pecado de lado e começando uma nova vida. Veja só, no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comerão pães ázimos, até 21 dias, são 7 dias comendo pães sem fermento. Por que isso? Tudo é representativo, tudo é simbólico, mas tudo também é muito real. Porque depois que você comeu do cordeiro, você mudou de vida e você se tornou livre. E há uma grande diferença entre ser livre e ser liberto. Você saiu do Egito, você saiu da escravidão, você é livre, mas você ainda não se libertou. Então Deus vai te libertar. Deus te livrou e vai te libertar. Veja só, a proporção que você vai comendo os pães ázimos, isso quer dizer que você vai largando o vício, você vai largando aquilo que te prendia, você vai se limpando, Deus vai limpando você. Os 7 dias é simbólico. A cada dia você vai comendo pães ázimos, você vai esquecendo o mundo do pecado, você vai largando para trás aquelas coisas. Porque 7 dias comemoreis, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural.
nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães ázimos. Você vai largando o pecado, você vai se limpando aos poucos. Deus vai te tratando devagar. Deus vai te limpando, vai te limpando. E você vai largando aqueles pães fermentados que você comia no Egito. Agora você come sem fermento. O fermento é o pecado. Próximo, irmão. Depois vem a festa das primícias. É uma jornada, é uma caminhada. Comeu a Páscoa, se livrou com os pães ázimos. Fala ao povo de Israel, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar e fizeres a sua colheita, então trazeis um molho das primícias da vossa saga aos sacerdotes. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito, e no dia seguinte ao sábado o sacerdote moverá. E no dia em que moveres o molho, prepareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. O que é isso? Festa das primícias. Hag Bikurim. Agora que você saiu do mundo do Egito, comeu o cordeiro, e agora você começou a largar o mundo do pecado, você começa a apresentar as primícias. Você começa a dar frutos. Você começa a frutificar. As primícias são os frutos que você começa a produzir. Quais são esses frutos? As pessoas olham para você e falam, poxa, tu está mudado, está diferente, não bebe mais, não vai mais na festa, por quê? O que você fez? Você começa a dar frutos, você começa a mudar, esses são os frutos que você começa a dar, aquela transformação que Deus vai te limpando, você vai se transformando, e as suas ações, as suas atitudes, são os frutos que agradam a Deus. Ah, mas que isso, vamos na festa hoje? Não, eu não vou mais. Ué, tu agora só quer saber de Bíblia? São os frutos que você começa a dar. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada. Observe essa frase em vermelho: cheiro agradável ao Senhor. A sua libação será de vinho, 1/4 de rim. Outra coisa, não comereis pão nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia em que trouxer a oferta do Senhor. Você aprende a jejuar. Você não come. Você leva a oferta, mas você não come nada dela. Por quê? Você está transformado, meu irmão. Você já largou para trás, você já deixou, Deus já começou a te limpar, você já dá frutos de obediência. E agora você começa a temer a Deus de uma certa forma que você começa a jejuar, aprende a jejuar. Depois dessa vem a festa de Pentecostes. Pentecostes em hebraico é Shavuot, quer dizer semanas. O que isso tem a ver com a vida do cristão? Depois para vós contareis desde o dia da saída, ao dia seguinte do sábado, e desde o dia em que trouxeres o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte, o 7º sábado, contareis 50 dias. Por isso as festas chamam Pentecostes, porque são 50 dias. Então ofereis nova oferta de alimento ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, 2 dízimas de farinha, serão levados de farinhas, serão levedados e cozerão primícias ao Senhor. Já mudou. Também o pão oferecerei 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho de 2 carneiros, holocausto ao Senhor. A sua oferta de alimentos e de libação, por oferta de quê? Está de vermelho? Cheiro suave ao Senhor. Que festa é essa? Você saiu do Egito, você foi livre, você comeu o cordeiro, ele te libertou, você fez as festas dos pães ázimos, começou a se libertar, depois você apresentou os seus primeiros frutos, mas agora chegou um momento de Pentecostes. Passa o próximo. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel à terra do Egito, no mesmo dia chegará no Sinai.
porque partiram de Refadim e entraram no deserto de Sinai, onde acamparam Israel, pois ali se acampou de fronte do monte. 50 dias você levou até chegar no Sinai. A caminhada do cristão não é como instalar de dedo. É uma caminhada com Deus. Ele vai lhe tratando, ele vai te modificando, ele vai te apresentando coisas, e você vai tendo cada dia algo diferente, e vai melhorando. E o que isso aí está falando? Que você chegou no Monte Sinai. O que vai acontecer no Monte Sinai? Deus vai se revelar a você. Pentecostes, Deus, depois que Ele te tratou, depois que Ele te libertou, depois que você mostrou que está mudado e deu frutos, aí então Ele começa a se revelar a você. Você começa a ter experiências com Ele. A partir desse tratamento que Ele vai fazendo com você, você vai mudando, e chega nesse ponto que você começa a ter experiências maravilhosas com Ele. Veja só, aí o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, todo o monte tremia grandemente. Todo o povo de Israel viu a voz de Deus. Você já viu a voz alguma vez? Mas o povo viu a voz de Deus. Então, Deus se revelou, Deus se apresentou e mostrou o seu plano, deu as suas leis. Por quê? Porque você já estava numa caminhada. Você lembra que era com um sapato nos pés? Você ainda está com os mesmos sapatos nos pés e o mesmo cajado na mão, porque a caminhada vai continuar e os seus sapatos não vai estragar. Veja só o que aconteceu aqui embaixo. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de nuvem de vento, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Não é a mesma coisa do Sinai? É. A descida do Espírito Santo em Pentecostes, de Atos, é a mesma descida do Senhor em Êxodos. O Espírito é um só. Deus desceu lá em Êxodo, o povo todo viu, ele se manifestou a Moisés, e aqui em Êxodo ele repete as línguas de fogo, o mesmo fogo que estava lá. As experiências continuam. Você tem grandes experiências com Deus na caminhada com Ele. Essa é a festa de Pentecostes. Qual a próxima? Depois vem trombetas, e falou o Senhor, fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, o 1º do mês, tereis descanso memorial, sonido de trombetas, santa convocação, trabalho servil não fareis, mas oferta queimada ao Senhor. O ano novo, aí é o ano novo hebraico. O ano novo começa com o toque do shofar, o toque da trombeta. Isso quer dizer o que na sua vida? Que agora você tem, tudo é novo. Daqui para frente tudo é novo. A cada ano se renova. Você tem um ano novo. Celebra esse ano novo. E você conta até 10 dias até chegar em Yom Kippur, festa do perdão. A festa ocorre no início do calendário judaico, que é um sistema lunar. As datas mudam a cada calendário gregoriano. Geralmente esse ano vai ser no final do mês, porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então o que é que essa festa fala? De um momento em que você vai ter um arrebatamento com Deus. Fala da trombeta que vai tocar e a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Isso fala a festa de trombetas. É um ano novo. Esses 10 dias que você passa até chegar em Yom Kippur são chamados dias em aflição da sua alma. Yom Kippur, pode passar, irmão, próximo. Yom Kippur é o dia do perdão. Durante esses 10 dias, do dia 1º do ano até o dia 10,
você aflige a sua alma. O que é isso? Você agora é um crente renovado. Todas as pessoas que um dia você ofendeu ou que você tratou mal durante o ano, você procura essa pessoa e se acerta com ela. Você procura seu irmão, fala: meu irmão, esse ano não foi legal, a gente teve discussão, vamos fazer o ano que vem diferente. Você procura seu irmão e se arrepende, conversa com ele. Assim acontece. Todo mundo se arrepende, pede perdão. Olha, vamos mudar. Depois, então, tem o dia de Yom Kippur, dia de expiação. Aí é pela nação inteira. O sumo sacerdote entra no templo sagrado e leva as orações de Israel perante o Santo dos Santos. Hoje não comemora mais assim, não tem templo. Também o mundo, os dias já mudaram, já são diferentes. Está acabando já. Tabernáculos. Hag Sukkot. Tabernáculo é uma festa de cabanas, onde você faz cabanas, uma cabana rústica de madeira com telhado, a cobertura de folha de coqueiro. Você passa uma semana lá. Você pode ser rico, ter uma mansão, mas no seu quintal você faz uma cabanazinha bem rústica e passa 7 dias lá dentro. Por quê? Para que não se esqueça que do seu verdadeiro propósito da vida. Deus, em sua infinita bondade, nos faz deixar nossas confortáveis casas, nessa época, para habitar em uma frágil sucá, cabana, por 7 dias. A sucá nos lembra que confiamos em Deus para nossa proteção, pois a sucá não é nenhuma fortaleza, nem mesmo fornece um telhado sólido sobre a nossa cabeça. Lembra também que a vida nessa terra é temporária e frágil. Isso é a sucá. Então, isso é tabernáculo. Olha só o que tem em João 14. E o Verbo se fez carne, tabernaculou conosco, e vimos a sua glória, a glória unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade. Você acha que Jesus Cristo cumpriu alguma dessas festas? Todas. Uma vez só na vida? Não. Enquanto ele... Todos os anos de vida. O próximo, irmão. Porém, são 20 slides, está no 15. Porém, aos 15 dias do mês, quando tiver recolhido o fruto da terra, celebrais a vossa festa por 7 dias. E o primeiro dia trarei para vós frutos de árvores formosas, ramos de palmeira, ramos de árvore frondosa, salgueiro, ribeira, e vos alegreis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Veja só, isso aqui continua a festa de tabernáculo. Você já leu isso daqui, mas você vai juntar um molho com um fruto, geralmente uma cidra. Depois você vai pegar ramos de palmeira junto. Depois você vai pegar ramos de salgueiro junto no molho. E ramos de planta do ribeiro. São 4 espécies diferentes. O que Deus quer dizer com isso? O que isso quer dizer? É muito simples. Representa cada um de nós. Cada molho, cada um desses elementos representa cada um de nós. Você junta o molho e chega diante do templo e aponta o molho para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Uma dessas plantas tem cheiro, mas não tem sabor. A outra tem sabor, mas não tem cheiro. A outra não tem nem cheiro e nem sabor. E a outra tem cheiro e tem sabor. Fala de nós mesmos. Nós não somos todos iguais, nós somos diferentes. Nós não somos as mesmas pessoas, cada um tem as suas qualidades. Mas Deus está dizendo, junta tudo em um molho só. Que para mim, são todos num molho só. Não há a menor diferença. Então, nós levamos essa festa e Deus mostra, vocês são todos iguais para mim. Ainda que não tenha cheiro nem gosto. Ainda que tenha só gosto, sem cheiro. Ainda que só tenha cheiro. Mas que seja mais perfumoso de todos, com cheiro e sabor, melhor ainda. Para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel, entendas quando eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O próximo, irmão. Bom,
Essa foi a caminhada. Ainda bem que eu estou cumprindo o tempo. Graças a Deus. Acelerei. Falei das festas. A vida cristã vai crescendo conforme as festas vão passando. Ele vai aprendendo, vai amadurecendo e vai tendo revelações e Deus vai se revelando a ele. Mas o que alegra o Senhor de fato? Depois que eu falei tudo isso, olha só o que Jeremias escreve. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, comei a carne, porque eu nunca falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem nunca ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Como não ordenou? Se lá está cheio de versículos ordenando. Então vamos ler embaixo. Mas isso eu ordenei: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vá bem. E olha só o que está escrito embaixo. Davi dizendo: abre o Senhor os meus lábios, a minha boca, entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos, em sacrifícios para Deus, são o seu espírito quebrantado. E um coração quebrantado, contrito, não desprezarás o Senhor. Você pode comemorar essas festas de uma forma literal, fazer tudo que está escrito, correto, perfeito. Mas se não tiver uma intenção verdadeira, não tem valor nenhum. Você pode sacrificar quantos bois quiser. Não estou sacrificando para Deus, como arrependimento do meu pecado. Mas se você realmente não arrependeu, que valor tem? Tem. Então eu nunca pedi isso para vocês. Não é o sacrifício que eu quero. Eu quero é o coração. Eu quero o que está dentro. Próximo, irmão. O que entristece o Senhor então? Olha só. Talvez isso daqui você ainda nunca viu. Talvez ainda não tinha reparado para isso daqui. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu. Nós temos em nosso corpo 5 sentidos básicos: audição, visão, paladar, tato, olfato. Na atitude do pecado da mulher, um dos sentidos não foi usado, apenas um. Todos os outros 4 foram. Vamos ver embaixo? Não existe uma definição única para as portas da alma. Esses sentidos são chamados portas da alma. Você pode louvar a Deus com a sua boca, mas você pode maldizer ao seu irmão com a sua boca. É a porta da sua alma. Você pode ver coisas boas, mas você pode ver coisas ruins. Você pode ouvir coisas boas ou ruins. É através deles que você abençoa ou amaldiçoa. É a porta da alma. Aristóteles diz que não existe as faculdades de Aristóteles, nutritiva, sensitiva, intelectiva e tal. As portas da alma, simbólicas associadas aos sentidos físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Qual foi o sentido que a mulher não usou no pecado? Alguém sabe? Primeiro, ela ouviu a voz da serpente. Usou qual? A audição. Depois, ela viu o fruto da árvore, que era boa. Usou qual? A visão. E o que ela fez? Ela pegou o fruto. Usou qual? O tato. Depois ela comeu, degustou. Usou qual? O paladar. Qual ficou de fora? O olfato. Ela não cheirou a árvore, nem a fruta. Por quê? Porque o pecado não tem cheiro agradável. O pecado tem um cheiro desagradável. Pecado não tem um cheiro que agrade a Deus. Vocês viram lá? Cheiro suave ao Senhor.
Próximo, irmão, está acabando. Agora veja aqui, Isaías. Porque brotará um rebento do trono de Jessé e das raízes do renovo um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. 7 Espíritos de Deus está sobre ele. E ele descerá, deleitará-se no temor do Senhor e não julgará segundo o quê? A sua visão. Esse sentido ele não vai usar para julgar. Ele não julgará também segundo o quê? O seu ouvir. Esse sentido ele também não vai julgar. Não vai julgar pelo paladar, porque ninguém come ninguém, para saber o gosto que tem, e julgar pelo seu gosto eu não posso, nem pelo tato, porque eu não posso pegar em você e julgar que você é bom ou ruim, só pelo tato. Qual foi o sentido que foi de fora? O que a mulher não usou lá no fruto. O olfato. O mesmo sentido que foi recusado na mulher no pecado é o sentido que o Mashiach Yeshua vai usar para julgar você. Então ele vai julgar você pelo seu cheiro. Você entendeu? Veja só, mas julgará com justiça o pobre, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro do seu lábio. A justiça será o cinto dos seus ombros e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Próximo, irmão. Veja só o que está escrito ali, irmão. A graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o quê? A fragrância. Então, se você é um crente e tem Cristo, você é a fragrância. Ele não te julga pelo olhar, pelo paladar, pelo tato, pelo degustar, mas pela fragrância que você tem. Eu não sei qual foi o perfume que você usou para vir hoje, Tabu, Natura, não sei qual foi, mas o crente já é perfumado por natureza. Olha o que está escrito, porque para Deus somos o quê? Bom perfume o bom perfume de Cristo. Viu lá que aquilo subia como um cheiro agradável ao Senhor? O holocausto, aquilo subia como um cheiro agradável ao Senhor? E agora, o que é que sobe como um cheiro agradável ao Senhor? É o perfume que você exala. Então, Ele não te julga pelo que você, pela cor, pelo que você fala, pelo que ouve, pelo que vê, mas Ele julga pela essência que você exala. Se você exala a essência do Cristo, você transforma o ambiente onde você está. Você já viu quando você está no ambiente e entra uma pessoa perfumada? Todo mundo sente. O cara está cheiroso, perfumado. O crente tem que ser assim. No ambiente onde ele entra, tem que mudar o aroma. Tem que transformar o ambiente. Por quê? Porque você exala. Você já viu acontecer algumas vezes assim com você? Peraí, vamos mudar a conversa que chegou um crente. Muda. Porque o crente muda o ambiente. Porque ele exala um bom perfume, o perfume de Deus. Então, ao anunciar a palavra de Deus, o crente propaga a doce fragrância do Evangelho para o Senhor, trazendo vida ao que nele crê e morte ao que nele rejeita. O que alegra o Senhor, o que faz do Senhor ser um Deus alegre, é o perfume que você exala. Você não precisa sacrificar nada, hoje ninguém sacrifica mais nada, não tem templo, não tem nada disso mais. As festas são comemoradas, a maioria dessas festas são comemoradas em família. A maioria é família, é a sua família. Algumas outras não. Mesmo que você sobe em Jerusalém, em grupo, em todo mundo sobe, mas chega lá você reúne com a sua família. Até hoje se comemora em família, Páscoa e tudo, é em família. Mas o que Deus quer e o que alegra Deus de fato é aquilo que você exala. Aí eu te pergunto, você usa o mesmo perfume de Cristo? Você tem o perfume dele?
Ele vai chegar para você, como é que você ele vai te reconhecer. Por isso que o judeu é meio narigudo assim. É porque a gente sente que tem coisa estragada primeiro do que os outros. Sabe, quando Cristo olhar para você, Ele vai sentir o seu cheiro. Se você tiver o mesmo perfume dele, ele vai dizer: vem, você é meu. Você tem o mesmo perfume que eu. Então, irmãos, tem o próximo. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, porque é isso que traz a face alegre de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé? Glória a Deus.